que é iluminação cênica? Onde aplicamos? Como aplicamos? De onde surgiu esse termo? Quais as nossas maiores referências nessa área? Fica aí que você vai descobrir. A iluminação é um fator de suma importância onde é que você aplique, independente de qual profissional que você seja. Você pode ser iluminador cênico, iluminador de interiores, de exteriores, na área de arquitetura, designs, mas como que trabalha o iluminador? Quem que é essa figura do iluminador cênico? E esse termo, o iluminador cênico? Onde surgiu esse termo? Pois um iluminador cênico também pode ser considerado como um pintor. Ele pega uma tela em branco e dali imprime através da luz o seu pensamento, o seu conceito, a sua ideia, o que ele quer de sentimento para aquele espaço. E neste vídeo aqui eu quero explanar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou mostrar aqui alguns pensamentos de algumas pessoas da história que chegaram a nos ajudar a pensar o que é esse profissional, tá bom? Mas antes de mais nada, eu venho fazer aqui meu pedido, né? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, marque o sininho para você receber notificações. Se você estiver vindo de outro lugar, esse lugar aqui eu estou postando quase toda semana, umas 2, 3 vezes por semana, postando vídeo na área de iluminação. E se você quiser saber mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, deixe aí no comentário embaixo, pergunte por curiosidade e pergunte o que você gostaria que eu falasse sobre o tema iluminação, beleza? Então, vamos lá comigo? Bem, para começar, vamos dividir essa palavra iluminador ou iluminação cênica em duas partes, né? Primeiro, nós temos iluminação, que, claro que a gente entende, que é o ato de iluminar um espaço, você ter a luz em algum local. E depois tem a segunda palavra, cênico, que vem de cênica, que vem de cena. Então, nós podemos definir que iluminador cênico é a pessoa que ilumina a cena, sim, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? Claro que não pode ficar tão superficial quando a gente fala a questão de iluminador cênico, ou iluminadora cênica, ou profissional da iluminação cênica, né? Hoje temos outros termos para se falar nessa área, como, por exemplo, o termo light design, né? Eu até sugiro aqui uma indicação para vocês. Vai aparecer um balãozinho aqui em cima aqui agora, ó, de um bate-papo que eu tive muito bacana com o professor Eduardo Tudela. Ele escreveu o livro, né, A Luz na Agenda do Espetáculo, e escreveu também um artigo falando sobre o que é esse termo light design. Mas aqui eu vou dar um foco mais inicial na questão do iluminador cênico, né? Por exemplo, me considero, me qualifico, me vejo como um iluminador cênico, um iluminador da cena. Esse termo norte-americano, né, esse termo que vem de fora, isso pode gerar um certo debate, deixa para vocês verem o vídeo em cima. Mas voltando aqui ao termo, deixa eu pular design na conversa para vocês assistirem lá com o Eduardo Tudela, um bate-papo muito bacana. Eu quero focar sobre o que é esse iluminador cênico. E eu já venho aqui fazer uma citação de Goethe, né? Que Goethe faz a seguinte frase que ele deixa para gente. Jamais se origina uma ciência sem uma percepção poética. Quando ele vem falar sobre isso, quer dizer que a poesia e a prática caminham juntos. Para você ter a ciência, você precisa da poesia. E para se ter a poesia, você precisa da ciência. Se a gente vai criar um desenho de iluminação, uma iluminação cênica, criar conceito para o espaço, você tem que ter um embasamento também prático, um embasamento científico daqueles elementos que você vai utilizar. E vice-versa. Se eu quero trabalhar com uma parte, um equipamento, um refletor, como é que eu vou utilizar ele? Aonde eu vou utilizar ele? Daí que entra os conceitos e do que você vai aplicar como iluminador cênico. Então, basicamente, o iluminador cênico é o quê? É um iluminador que ilumina uma cena, um espetáculo de teatro, de dança, show? Sim, mas e se a gente pensar em um outro espaço, como, por exemplo, uma padaria, uma casa, uma residência, um salão de belezas? Por que a gente não pode levar a iluminação cênica para lá? A gente pode construir espaços com a luz. E a luz permite essa possibilidade. O iluminador cênico tem o poder de revelar e esconder partes da iluminação, claro e escuro. Durante esse espetáculo, durante quando você vai pensar, ele tem o poder de revelar essas obras. Eu quero fazer uma citação aqui de um outro iluminador, um art designer argentino. Vou deixar com ele as seguintes palavras. Fazer um desenho de luz é como escrever uma sinfonia. Tudo que eu vou imaginando, eu tenho que transcrever em uma planta e vendo os efeitos como vou sentindo. Tudo isso nós temos que ver, assim como um compositor deve ouvir a orquestra em sua imaginação. Ele cita o músico como um exemplo de composição. O músico ele vai compondo uma orquestra, vai compondo uma música, e precisa desses elementos. Ele precisa do sentimento que ele quer para a música, mas precisa dos músicos, dos instrumentos musicais que podemos definir como a parte técnica. No teatro, no espetáculo onde você vai trabalhar, você tem um conceito e você usa as lâmpadas e refletores como instrumento, como se fossem instrumentos musicais, para você compor uma sinfonia, compor um espaço com a iluminação. Um outro pesquisador que eu quero colocar aqui, Adolf Appia, que isso há mais de um século atrás, sabe as palavras, um pensamento, que tudo que ele criou, ele pesquisou na área de iluminação,
era muito para poder passar para os espetáculos o que ele pensava da iluminação, correto? Vou deixar com ele agora aqui uma outra fase, um outro pensamento que sintam e pensem o que ele fala sobre a questão do espaço e da luz. A luz tem uma elasticidade quase milagrosa. Contém todos os graus de claridade, todas as possibilidades de cor, como a paleta de um pintor. Todas as mobilidades pode criar sombras, espalhar no espaço a harmonia de suas vibrações, exatamente como a música. Com ela, possuímos toda a capacidade expressiva do espaço se este espaço for posto a serviço do ator. Aqui ele faz uma referência à atuação do ator, mas não deixe de você pensar que você pode aplicar isso em qualquer lugar. No primeiro eu usei como a música, agora eu estou trabalhando como ator nesse espaço. Se você for levar para um outro local, por exemplo, o seu cliente que mora numa casa, tem um bar, um restaurante, ele pode ser como um ator também que ele vai se expressar naquele espaço. E quando você vai pensar nesse espaço aí, você tem diversas tecnologias. Mas e para você? O que é o iluminador cênico? É um músico que utiliza, como músico, que utiliza os instrumentos musicais para compor uma obra, e no caso nós utilizamos refletores? Ou como você vai trabalhar como se fosse a luz como um ator? Você vai trabalhar em referência daqueles personagens que estão naquele espaço fechado. Bem, e nessa área de profissão de iluminador, eu gosto de dividir em 4 áreas distintas, mas isso é uma coisa que eu estou falando, tá? Até você escreve aí embaixo no comentário se você não concorda muito com isso ou se você tem uma outra visão. Mas vamos lá. O iluminador cênico, nós podemos dividir em várias etapas. Primeiro, técnico de luz. É aquele responsável técnico que tem um conhecimento muito bem do material, dos refletores e da montagem do equipamento. Isso não é só no teatro, na dança, no show. Isso também no projeto de interiores, no projeto de uma fachada. Aquele técnico que vai fazer a instalação das luminárias. Depois nós temos o operador de luz. Já é um termo mais voltado para o teatro, para a dança, para o show, que é aquela figura que vai controlar a luz. Normalmente ele trabalha junto com o iluminador cênico, né? A pessoa que cria a luz, ele tem meio que um assistente, ou quando o iluminador não pode estar presente para fazer o projeto, ele tem ali um assistente, um operador de luz para controlar a luz daquele espetáculo. Depois nós temos a figura que é o iluminador cênico, é a pessoa que pensa a luz para a cena. Ele vai criar os conceitos, vai criar a luz, vai escolher os refletores, como é que ela vai entrar, como é que ela vai sair, a paleta de cores, qual que é o significado daquela luz vai carregar para aquele espaço. Qual o significado daquele espaço vai ser representado através da iluminação. Uma quarta figura, que ela já é mais recente, né? Uma figura que eu posso falar que você vê aqui de uns 20 anos para cá, que é o programador. Né? Porque hoje nós temos tantas tecnologias na área de iluminação, tantos softwares, tantos controles, que agora você tem essa figura de programar a luz. Ele não monta, ele não opera, ele não cria, ele programa. Ele pode deixar o console ou softwares de iluminação prontos para o iluminador trabalhar. Ele é muito parecido com o técnico de luz. Né? Mas quando o técnico de luz está montando a iluminação na parte prática, o programador está na parte prática, só que em frente a um software, em frente a um computador, em frente a uma mesa de controle de iluminação. Então, eu particularmente gosto de ver esses 4 profissionais, né? O técnico de luz, o operador de luz, o iluminador cênico e o programador. Pelo menos são as 4 principais funções que daí, se você acha que tem mais uma área, coloca aí, escreve no comentário o que você acha disso. Esse aqui é uma conversa rápida com você para falar sobre iluminador. E você? Para quem é, o que é ser o iluminador cênico? Deixe aí um comentário, escreva aí com a gente, compartilha. Aproveita que está passando uns vídeos agora embaixo aqui no canal aqui, ó. Continue assistindo mais vídeos desse canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.